Olá pessoal do sétimo termo de Direito Empresarial 2. Essa aula é referente ao dia 26/3. Nós trataremos a respeito do local, da data e data de emissão, assim também como trataremos para finalizar uma primeira parte a respeito da assinatura do sacador. Aí nós entraremos em temas um pouco mais distintos, relacionados a aceite, endosso, aval e pagamento. Não necessariamente nessa ordem, mas são os temas que nós procuraremos abordar na aula de hoje. Hoje, mais de 90% de toda a aula será amparada na Lei Uniforme de Genebra, na LUG, né? E nós já tomamos a iniciativa de colocar esse dispositivo aqui nos próprios slides para facilitar a leitura e o entendimento, mas é interessante que você leia, né, todo esse conteúdo para poder se localizar melhor na prova ou em qualquer outra situação. Então, dando continuidade aí, local e data de emissão. Quando nós tivermos a ausência da data e do local de emissão, a cártula fica prejudicada, ou seja, o título de crédito fica prejudicado. Mas nós sabemos que, em função do artigo 891 do Código Civil, algumas informações que estão estabelecidas no artigo 1º, se não me engano, da Lei Uniforme, elas podem ser preenchidas pelo portador. Isso não prejudica, mas a ausência, a manutenção da ausência, sim, pode prejudicar. Então, imaginemos que o portador, o tomador, tome esse título de crédito e, mesmo verificando a ausência de local e data, ele não se preocupa, não considera e leva adiante. Então, esse título pode ter prejuízo. Em relação ao local, nós verificamos também a importância, porque a Lei Uniforme de Genebra, de 1930, ela tem alguns países, ou vários países, que assinaram essa convenção. Então, eles, assim como o Brasil, eles se sujeitam àquelas regras. Então, imaginemos, por exemplo, uma letra de câmbio emitida, né, sacada lá na Suécia. Imaginando que a Suécia seja uma signatária da Convenção da Lei Uniforme de Genebra. Então, a legislação, as normas daquele país têm influência. Então, daí a importância também da verificação da localidade. É lógico que letras de câmbio emitidas aqui no Brasil, a legislação é uniforme, é única, melhor dizendo, então não teria problema. O problema é quando nós tivermos países, estados aí, né, diferentes. Bom, vejamos o que o artigo 22 da Lei Uniforme diz a respeito. O sacador pode, em qualquer letra, estipular que ela será apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo. O que essa primeira parte nos quer dizer? Que o sacador ou o emitente ele pode emitir a letra de câmbio e ali mesmo ele deixar de estipular, né, para o aceite, para o sacado, né, e não fixa prazo. Então será apresentado ao aceite com ou sem fixação de prazo. Por quê? Porque estrategicamente, em algumas situações, é interessante a fixação de prazo, em outras não. E isso, né, conforme cada situação, vai ser perfeitamente resolvido. Isso não prejudica a relação entre as partes aí. Continuando, pode proibir na própria letra a sua apresentação ao aceite.
Então, quando ele emite a letra de câmbio, né, o sacador, ele pode proibir a apresentação para aceite. Mas, ora, como? Né? Sendo que o sacado é a pessoa que vai se responsabilizar pelo pagamento. Só que a gente vai ver mais adiante que o fato de não haver apresentação para aceite, em um determinado momento, não vai evitar que isso ocorra mais adiante. Então, vejamos. Salvo se tratar de uma letra pagável em domicílio de terceiro. Então, essa é uma possibilidade onde o sacador não pode evitar a apresentação ao aceite. Ou uma letra pagável em localidade diferente da domicílio do sacado. É outra possibilidade também que não pode desconsiderar o aceite. Ou de uma letra sacada a certo termo de vista. Ora, se é a certo termo de vista, o sacado ele tem que fazer vista da letra de câmbio, portanto, é impossível a não aceitação. Né? Então, continuando, o sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data. Então, imaginemos o seguinte, que no dia 10 de abril de 2020, o sacador emite uma letra de câmbio e na própria letra de câmbio ele escreve o seguinte, ele menciona o seguinte, que esta letra só pode ser apresentada ao sacado no dia 10 de maio. Então ele estabelece uma data que essa letra pode ser apresentada aí ou deve, né, ser apresentada ao sacado. Qual seria a intenção disso? Estabelecer um certo prazo, talvez previamente convencionado e combinado aí com o sacado. Isso é perfeitamente aceitável, perfeitamente legal, como nós estamos vendo aqui. Todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite. Endossante é aquele que transfere a propriedade do título. Então, o que o endossante pode fazer no que diz respeito aí ao aceite? Todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite. Sim, ele pode fazer. E possivelmente vai fazer, lógico. Por que ele vai fazer? Porque quem aceita, né, como nós vimos na última aula, ele se responsabiliza pelo pagamento do título de crédito, no caso, letra de câmbio, que é o que nós estamos estudando, com ou sem fixação de prazo, como também nós vimos que o sacador também pode agir da mesma forma, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacador. Ou seja, se o sacador já emitiu a letra de câmbio dizendo que ela não é aceitável para não aceitável para aceite seria redundante, né? É declarada não aceitável, ou seja, ela não vai poder ser levada ao sacado para esse fim, especificamente para esse fim. Como nós já dissemos anteriormente, o artigo 891 ele permite o quê? Que os espaços incompletos, né, no tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com ajustes realizados. Ora, então eu não posso colocar, mencionar qualquer situação, qualquer prazo, qualquer informação que não tenha sido previamente estabelecida. Pessoal, eu acho que fica meio difícil de considerar isso nos dias de hoje como uma letra de câmbio seria emitida com a ausência de algumas informações. Mas o legislador, naquele momento, preferiu tomar todos esses cuidados, sobretudo porque recorrente à época, essas informações ausentes. Uma outra observação que me
faz ocorrer agora é o fato de nós estarmos estudando letra de câmbio, sendo que é um dos títulos de crédito menos ou pouco utilizado, ou quase nada utilizado nos dias de hoje. É que a letra de câmbio é um dos títulos de crédito mais antigos que se tem e toda a legislação foi, de uma certa forma, direcionada a ela. E quando nós estudamos letra de câmbio, tudo que nós absorvemos em relação a isso será derivado, né, será utilizado também para os outros títulos de crédito. Bom, se nós verificarmos aqui, como temos, né, o artigo 10 da Lei Uniforme, a finalidade do artigo 10 é o mesmo do artigo 891 do Código Civil. Veja lá, se uma letra incompleta no momento de ser passada tiver sido completada contrariamente aos acordos realizados, não pode a inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver adquirido a letra de má fé ou adquirindo-a tenha cometido uma falta grave. Bom, vamos lá. O que isso quer dizer? Aqui no artigo 10 da Lei Uniforme, ela já é um pouco mais clara em relação a completar espaços em branco, né, ou em claro, que não tenham sido previamente combinados, certo? Mas o que isso traz de problema? Porque a gente percebe nada. Até um certo ponto, vejamos lá. Não pode a inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao portador. Então, se eventualmente foi colocado uma informação, isso não convencionada não prejudicará a cambiaridade ou a circulabilidade do título, salvo se este tiver adquirido a letra de má fé. Como adquirido a letra de má fé? Subtraído, com finalidade estranha, né? Ou tenha cometido falta grave. Imaginemos que essa pessoa adquire letra de câmbio de uma pessoa cujo devedor é seu inimigo capital. Então, percebe-se que a intenção de aquisição da letra não é a transação, não é o que o direito cambial dá guarida, mas sim a oportunidade de eventualmente colocar o seu inimigo em situação financeira delicada. Nós já mencionamos, né, a respeito dos signatários da Lei Uniforme de Genebra, então dispensa comentários agora. Continuando. Assinatura do sacador. Quem é o sacador? É o emitente, é aquele que emite uma letra de câmbio com qual intenção? Com a intenção de passar ao tomador ou beneficiário e esse, consequentemente, levar essa letra de câmbio para que o sacado aceite ou não. Bom, é lógico que a assinatura do sacador do emitente é estritamente necessária. Então, não há que se poder completar a ausência da assinatura do sacador. Vejamos o artigo 2º, que já é nosso conhecido, nós já estudamos esse dispositivo em aula passada. O escrito em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior, que é o artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra, não produzirá efeito como letra, salvo nos casos determinados nas alíneas seguintes. Então, o que a gente percebe que pode faltar, que pode ser completado ou que será interpretado de forma análoga? A letra em que se não indique a época do pagamento, entende-se pagável à vista. Então, se faltar a data ou prazo de vencimento, entende que a letra é à vista. Já falamos isso também em aula passada. Na falta de indicação especial
o lugar designado ao lado do nome do sacado considera-se como sendo o lugar do pagamento. Então, se não indicar a praça de pagamento, ou o lugar que estiver mencionado ao nome do sacado, considerar-se o lugar de pagamento. E, ao mesmo tempo, o lugar de domicílio do sacado também. Bom, então, nós temos situações que a própria lei estabelece qual seria o remédio, qual seria a solução para uma ausência de informação. A letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo sido no lugar designado ao lado do nome do sacador. Então, imaginemos que não haja menção do lugar onde essa letra foi passada, onde essa letra foi emitida. Qual a interpretação que o artigo 2º nos dá? A letra sem indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo sido o lugar designado ao lado do nome do sacador. Então, aquele lugar designado, lugar que está ao lado do nome do sacador, vai ser entendido como o lugar onde a letra foi passada. Artigo 7º, ainda em relação à assinatura do sacador. Se a letra contém assinaturas de pessoas incapazes de se obrigarem por elas, assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias ou assinaturas que por qualquer outra razão não poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra ou em nome das quais ela foi assinada, as obrigações dos outros signatários nem por isso deixam de ser válidas. Percebam aí que quando uma pessoa incapaz assina uma letra de câmbio, ela não prejudica toda a cadeia, toda a sequência de circulabilidade da letra de câmbio. Se a letra contém assinaturas de pessoas incapazes, aqui nem convém citar as possibilidades de situações de incapacidade, se obrigarem por letras, assinaturas falsas, então, tem outras situações, assinaturas falsas, assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que por qualquer outra razão não poderiam obrigar as pessoas que assinaram a letra, ou seja, assinaram, mas não poderiam ser acionadas, não poderiam ser cobradas por responsabilidade, ou em nome das quais ela foi assinada, ou seja, assinou por alguém, mas sem instrumento de procuração, seja particular ou público, sem ter esse documento também, assinou por alguém, mas sem o devido procedimento jurídico, as obrigações dos outros signatários nem por isso deixam de ser válidas. Ou seja, algumas pessoas assinaram sem ter capacidade para tanto, outras assinaram com capacidade. Aquelas que assinaram com capacidade vão responder pelos seus atos em relação a outras pessoas que com elas convencionaram, que com elas transacionaram. As situações de incapacidade serão objeto de verificação pontual, se for o caso, até a ação de regresso, mas lembrando dos princípios norteadores do direito cambiário, que permite a autonomia dos títulos de crédito. Então, por isso, o legislador, de forma consciente e correta, percebeu que prejudicar toda uma cadeia de títulos não seria seguro para os títulos de crédito. 9. Artigo 9 da Lei Uniforme ainda. O sacador é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Bom, sacador nós já sabemos que é o emitente da letra de câmbio. E o que é garante? Garante é como se fosse sinônimo de garantidor. Então, ele vai garantir tanto a aceitação
como o pagamento da letra. Por quê? Eventualmente, o sacado, que é a pessoa que ele indica para se responsabilizar pelo pagamento, pode não aceitar tal encargo. E aí ele acaba respondendo por isso, né? E mesmo que ele aceite, imaginemos que o sacado aceite, mas que não efetue o pagamento, o sacador também se responsabiliza por tanto. O sacador pode exonerar-se da garantia de aceitação. Olha só o que está dizendo aí. O sacador pode exonerar-se, ele pode eximir-se, ele pode livrar-se da garantia de aceitação. Beleza, então ele pode, né, deixar de ser responsável pelo aceite. Toda e qualquer cláusula pela qual ele se exonere da garantia do pagamento considera-se como não escrita. Então, a última parte aí do artigo 9 deixa claro que ele pode se exonerar do que? Da garantia de aceitação. Aceitação, ele pode se livrar, ele pode se eximir, ele pode deixar de responder. Mas de nenhuma forma ele vai se exonerar do quê? Da garantia de pagamento. Não havendo pagamento por quem de direito, é a figura do sacador que vai responder por tanto. E por uma questão bastante óbvia, já que foi ele que emitiu o título, não é isso? Bom, aqui nós entraremos numa situação um pouco mais pontual, né? Peço um pouquinho mais de atenção redobrada dos colegas alunos, e nós falaremos, né, é o capítulo 9 lá da Lei Uniforme de Genebra, e fala da pluralidade de exemplares e de cópias. Ou seja, as letras de câmbio, elas podem ser emitidas em mais de uma via, embora não seja comum isso. O termo em uma única via é comum. Nós vimos isso no esquema dado na aula passada, né? Assim como outros títulos de crédito são emitidos geralmente em única via. Além de poder emitir em mais de uma via, mas tem todo um desenrolar em relação a isso, ele também pode emitir cópias. Então, percebamos, mais de uma via é diferente de cópia. A gente vai perceber isso. Vejamos lá o artigo 64 da Lei Uniforme. A letra pode ser sacada por várias vias. Então, ela pode ser emitida por várias vias. A própria lei estabelece isso. Não é usual? Não é usual. Por que não é usual? Porque pode trazer bastante trabalho e bastante complicações práticas. Mas tem um sentido de ser. Por que alguém pediria mais de uma via? Por questão de segurança. Imaginemos uma letra de câmbio em via única, e se essa letra é extraviada. Então, nós teríamos um problema em relação a isso. Então, você tendo mais de uma via e guardando, né, essas vias em locais distintos e com pessoas distintas, você teria mais segurança em relação a isso. Vamos lá. Essas vias devem ser numeradas no próprio texto, na falta do que cada via será considerada como uma letra distinta. O que é isso? Você pode solicitar várias vias, mas elas serão o quê? Elas serão numeradas no próprio texto. Ou seja, primeira via, segunda via, terceira via, quarta via e assim sucessivamente. Por quê? Quem verificar essa letra perceberá que ela tem mais de uma via. Né? E isso tem toda uma consequência. A gente vai ver logo adiante. O portador de uma letra que não contém a indicação de ter sido sacada numa única via pode exigir à sua custa a entrega de várias vias. Então,
imaginemos que determinada pessoa receba uma letra de câmbio e não tenha expressão lá em uma única via. Ele pode solicitar à pessoa que o entregou, né, que passou essa letra a ele, que solicite, né, que entregue as outras vias. Olha lá, o portador de uma letra que não contém indicação de ter sido sacada numa única via pode exigir à sua custa a entrega de várias vias. Então, ele pode. Como que ele vai proceder? Para este efeito, o portador deve dirigir-se ao seu endossante imediato, ou seja, aquele que transferiu para ele, ou seja, ele é o José que recebeu de João por endosso. Então ele procura o endossante, ele é o endossatário, ele procura o endossante para poder tirar satisfação em relação a isso, verificar isso, para que este o auxilie a proceder contra o seu próprio endossante. E assim sucessivamente, até chegar ao sacador. Perceberam o que acontece? É uma forma regressiva de chegar até quem? Chegar até a figura do sacador. O sacador é aquele que emitiu. Né? Para esse poder que verificar a possibilidade de se emitir outras vias. Então, é como eu disse no começo, há segurança em relação a isso, mas me parece um tanto quanto na prática, né, nos anos remotos, é bastante complicado também, sobretudo por questões de tecnologia da informação inexistente ou praticamente inexistente. Mas continuando, os endossantes são obrigados a reproduzir os endossos nas novas vias. Veja bem, essa letra de câmbio seguiu até a mão de determinada pessoa e vamos imaginar que tenha uma cadeia de 3 endossos, 4 endossos, 5 endossos, 4 endossos. E ele resolve que ele quer mais vias, já que no documento não consta que é via única. Ele regressa e chega então até o sacador e consegue mais vias. Todos aqueles que endossaram ou que todos aqueles que endossaram a letra que era única, não era a única, mas que era apenas uma que estava em sua mão, são obrigados ao quê? A reproduzir os endossos em todas as novas vias. Perceba então que é um tanto quanto assim, trabalhoso. Mas é o que a lei estabelece, sobretudo por questão de garantia e segurança. Bom, artigo 65. O pagamento de uma das vias é liberatório, ou seja, pagou uma via, todas as outras consideram-se o quê? Paga, já que são vias. Não são letras de câmbio distintas. São vias, né? Várias vias. Então, imaginemos que elas tenham uma determinada série, uma determinada numeração. Todas elas vão ter a mesma série, a mesma numeração. Só que constará em cada uma delas, primeira via, segunda via, terceira via, e assim sucessivamente. Então, quando se paga o pagamento de uma das vias, qualquer uma delas é liberatório, mesmo que não esteja estipulado que esse pagamento anule o efeito das outras, mesmo não estando escrito, né? Mesmo não estando mencionando isso, isso será entendido de forma implícita. Continuando, o sacado fica, porém, responsável por cada uma das vias que tenham o seu aceite e lhe não hajam sido restituídas. Olha lá. Quem é o sacado? O sacado é a pessoa que aceitou a letra, ou seja, que se responsabilizou pelo pagamento. Tá? E o que acontece? Vamos supor que essas letras não tenham sido restituídas. Alguém pagou e
pagou por uma via. Vamos supor que ele pagou pela terceira via. Mas tem mais vias rodando, circulando dessa mesma letra de câmbio. Enquanto o sacado não restituir todas elas, ele, de uma certa forma, não pode dormir tranquilo, né? Me permita a expressão. Por quê? Porque ele é o responsável. O que ele precisa fazer para dormir tranquilo, digamos assim? Ele precisa restituir, receber todas essas vias, né? Por quê? Porque ele é o responsável pelo pagamento. O endossante, que transferiu vias da mesma letra a várias pessoas, e os endossantes subsequentes são responsáveis por todas as vias que contenham as suas assinaturas e que não hajam sido restituídas. Então, aqui em relação ao endossante, que é aquele que transferiu a propriedade do título, né, também se responsabiliza igualmente, já que não tiveram as outras vias restituídas. Então, a gente percebe que tanto a figura do sacado quanto do endossante, ou endossantes, né, eles precisam ter todas essas vias restituídas, já que uma via foi utilizada e foi paga. Mas, não, retomando, a terceira via foi objeto de pagamento, então imaginemos que nós tivéssemos 30 outras vias. Todas elas estão quitadas. Só que a responsabilidade de restituição é aqui, conforme a situação do sacado e dos endossantes ou do endossante, caso seja apenas um. Artigo 66. Aquele que enviar ao aceite uma das vias da letra deve indicar nas outras o nome da pessoa em cujas mãos aquela se encontra. Essa pessoa é obrigada a entregar essa via ao portador legítimo do exemplar. Pessoal, percebam a complicação, né, que é, mas são as regras do jogo, sobretudo lá em 1930. Aquele que enviar ao aceite, ou seja, enviou para o sacado, para esse aceitar, uma das vias da letra que deve indicar, aquele que enviar ao aceite uma das vias da letra deve indicar nas outras o nome da pessoa em cujas mãos aquela se encontra. Então, eu tenho uma letra de câmbio emitida em 5 vias e uma das vias eu mandei para Pedro Salustiano aceitar. Todas as demais devem ser informadas que Pedro Salustiano tem uma via que foi encaminhada para aceite. Repitamos mais uma vez a leitura do artigo 66. Aquele que enviar ao aceite uma das vias da letra deve indicar nas outras o nome da pessoa em cujas mãos aquela se encontra. Pedro Salustiano se encontra com uma via para aceite. E essa pessoa é obrigada a entregar essa via ao portador legítimo do outro exemplar. Então, nós teremos um portador legítimo. Quem é esse portador legítimo? É aquele que faz jus ao crédito. Então, essa pessoa que aceitou, ela deve entregar aí ao portador legítimo. Se recusar a fazê-lo, o portador só pode exercer seu direito de ação depois de ter feito constatar por um protesto. Então, imaginemos o seguinte, que o Pedro Salustiano não entregue aí, se recusa, né, a entregar ao portador legítimo, ao portador legítimo uma das vias que consigo estar. Muito bem. O que pode fazer o portador legítimo da letra? O portador só pode exercer seu direito de ação depois de ter feito constatar por um protesto. Bom,
protesto remete a cartório, né? Cartório de títulos e documentos. Só depois disso ele pode ingressar com a ação. É o que está escrito aí no artigo 66. Bom, e as situações, né? Ter feito constatar por um protesto. 2 pontos. Primeiro, que a via enviada ao aceite não lhe foi restituída a seu pedido. Ou seja, alguém enviou uma via para aceite e ele solicitou e o seu pedido não foi aceito. Olha lá. Primeiro, que a via enviada ao aceite lhe não foi restituída a seu pedido. Ele pediu e precisa pedir, mas não foi restituída. Restituída, devolvida, tá? Não é paga, é restituída, devolvida. Segundo, que não foi possível conseguir o aceite ou o pagamento de uma outra via. Então ele não conseguiu, numa outra situação, ele não consegue nem o aceite, nem o pagamento em uma outra via. Passamos agora à parte das cópias. Cópia, literalmente cópia, cópia reprográfica, né? Mais diretamente ainda, usando um termo que muitas pessoas utilizam, mas não é o correto, Xerox, na verdade é a marca de uma copiadora. Artigo 67. O portador de uma letra tem o direito de tirar cópias dela. Nossa, poxa vida, mas nós aprendemos, né, cartularidade, uma única via, então que conversa é essa agora de poder tirar cópias? Sim, mas vejamos todo o procedimento que deve ocorrer em relação a isso. A cópia deve reproduzir exatamente o original. É uma cópia, mas você tem que reproduzir essa de forma que fique com todas as informações. Então não adianta você reproduzir uma cópia de uma letra de câmbio agora, com algumas assinaturas no verso, com informações da constante, e ato contínuo você vai lá e insere mais informações na letra original, na carta original. Isso vai trazer problemas. Vejamos lá. A cópia deve reproduzir exatamente o original, com os endossos e todas as outras menções que nela figurem. Deve mencionar onde acaba a cópia. Olha o cuidado disso. Então você reproduz a cópia, depois deve mencionar em algum momento ali que ali acaba a cópia. Olha só. A cópia pode ser endossada e avalizada da mesma maneira e produzindo os mesmos efeitos da original. Até aí tudo bem, já que é permitida a cópia, né? E a cópia deve representar fidelidade em relação ao original. Então ela pode ser endossada e também pode ser avalizada. Ela pode ser transferida e pode ter alguém que se responsabilize, né, pelo pagamento, outro corresponsável além do sacado, produzindo os mesmos efeitos que o original. Continuando, artigo 68. A cópia deve indicar a pessoa em cuja posse se encontra o título original. Percebe? Então, a cópia existe, a cópia está surtindo efeito, só que deve constar lá no poder de quem, na posse de quem encontra-se o título original. Esta é obrigada a remeter o dito título ao portador legítimo da cópia. Por quê? Nesse momento, nessa situação, o portador legítimo passa a ser aquele que está, eu vou usar um termo aqui mais didático, procurando ser mais didático, aquele que está trabalhando com a cópia. Por alguma razão, ou por razão de segurança, ele preferiu trabalhar com a cópia e não com a original. Por quê? Caso a cópia desapareça,
extravia, ou seja, subtraída, ele tem a original. Mas esse cuidado deve ser, né, tido em relação ao original. Quem vai receber a original? Quem é legítimo portador da cópia. Então, o portador legítimo nessa situação passa a ser aquele que tem domínio, né, que porta a cópia. Se recusar a fazê-lo, o portador só pode exercer o seu direito de ação contra as pessoas que tenham endossado ou avalizado a cópia, depois de ter feito constatar por um protesto que o original lhe não foi entregue a seu pedido. O original, então, da letra de câmbio não foi entregue. O que ele pode fazer contra os endossantes e contra os demais, os corresponsáveis, né? No caso aqui, endossante e avalista. Ele precisa protestar, né? E só depois vai poder ingressar, poder propor ação em relação a essas pessoas. Então, quando nós falamos em protesto, lembremos aí mais uma vez de cartório de notas e títulos. Continuando. Se o título original, em seguida ao último endosso feito antes de tirar da cópia, contiver cláusula daqui em diante só é válido o endosso na cópia ou qualquer outra fórmula equivalente, é nulo qualquer endosso assinado ulteriormente no original. Pessoal, então assim, o que essa expressão quer dizer? Essa expressão aqui em vermelho, entre aspas. Daqui em diante só é válido o endosso na cópia. Então está trabalhando com a cópia e alguém, um endossante, né, vai lá e coloca essa cláusula aí, menciona isso na carta, na cópia. Daqui em diante só é válido o endosso na cópia. Ou qualquer expressão que direcione isso daí. Então ele já está sinalizando, além de se perceber que é um documento, né, em cópia, ele já sinaliza que não se pode endossar então na original. Vejamos lá. Se o título original em seguida ao último endosso feito antes de tirar da cópia contiver a cláusula daqui em diante só é válido o endosso na cópia ou qualquer outra forma equivalente, é nulo qualquer endosso ulteriormente no original. Melhor dizendo, pessoal, essa menção é dada no original. Então, até o dia 5 de abril, todas as assinaturas apostas, tanto na cópia, tanto no original quanto na cópia, são as mesmas. Aí, o que acontece? Para manter um controle em relação a isso, ele menciona na original que daqui para frente não pode ter endosso, a não ser que seja na original. Daqui em diante só é válido endosso na cópia e não no original. Então a original fica, entre aspas, aí, stand-by, aguardando, e todos os endossos, todos os demais procedimentos recairão sobre a cópia, já que para evitar dupla interpretação entre original e cópia. Tá? Bom, vamos continuando a tratar a respeito do endosso. Nós falamos do endosso ainda, mas de forma muito superficial, em sala de aula, nas aulas presenciais. Que endosso é o quê? É um ato de transferência da propriedade do título. É um dos atos que caracteriza a circulabilidade nisso, que fomenta a economia, enfim, o negócio que deu origem à letra de
câmbio é único, que deu origem à letra de câmbio é único, mas a sua circulabilidade pode se dar por N vezes, né, considerando a possibilidade do endosso. Lembrando um pouquinho, Carlos vende para Manuel. Carlos vende para Manuel. Manuel não tem condições de pagar, faz o quê? Emite um título a favor de Carlos e coloca Sebastião para ser o quê? O sacado. E aí o que faz? O detentor, o tomador desse título, ele pode endossar e o outro vai endossar também, pode endossar também, e o título começa a circular. Então, é bastante interessante porque nós discutimos isso em sala de aula, fizemos um teste em relação a isso, e na questão eu perguntava sobre a finalidade dos títulos de crédito. E a finalidade, a grande maioria acabou colocando que era para que as transações a prazo ocorressem. Não. Segundo a literatura, a corrente predominante, os títulos de crédito existem para que haja circulabilidade, né? Portanto, fomento à economia. Mas, vindo especificamente aqui, para o capítulo 3, tratando do endosso. Então, nós temos duas figuras, o do endossante, que transfere, e o endossatário, que recebe em transferência um título de crédito. Vejamos, artigo 11. Toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, o que é a ordem? Emito esse título de crédito a José Edilson Martins de Oliveira ou a sua ordem. Quem é? Quem poderá ser a minha ordem? A pessoa que eu queira transferir, né? Para quem eu queira endossar, ou seja, o meu endossatário, por exemplo, né? Então, toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Não há necessidade que, na cártula, né, lembrando do princípio da literalidade, que isso esteja escrito. O endosso é possível, né? Vejamos, quando o sacador tiver inserido na letra as palavras não à ordem, aí a coisa muda de figura. Quando, por analogia, lá atrás nós acabamos de verificar, é quando o sacador também diz que não aceitável, ou seja, que o título não deve ser encaminhado para o sacado para aceite. Então aqui, quando o sacador já emite, né, já saca a letra dizendo que não há ordem, ou seja, não vai poder realizar qualquer tipo de endosso em relação a essa carta, né, a esse tipo de crédito. Ou uma expressão equivalente, né? Não há ordem, proibido o endosso, não se transfere, enfim, tudo que ficar claro que não se pode se utilizar do endosso. A letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma seção ordinária de créditos. Pessoal, nesse momento, a letra de câmbio, ela sai, ela migra do direito cambiário para o direito comum. Então, a seção ordinária de crédito ou a seção de crédito, nós verificaremos lá no Código Civil. E toda essa celeridade, todas essas características que são estabelecidas aqui pelo direito cambiário, né, cairão por terra e serão resolvidas por uma seção ordinária de créditos à luz do Código Civil
e a gente vai ver mais adiante. Então, só repetindo aqui, caso tenha essa expressão não há ordens, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma sessão ordinária de crédito. Então, ele não vai endossar, ele vai transferir o título, não à luz do direito cambiário, mas vai transferir o título à luz do direito comum. Tá? Continuando. O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado, aceitando ou não, do sacador ou de qualquer outro co-obrigado. Essas pessoas podem endossar novamente a letra. Assim, é só uma expressão, uma brincadeira, né? Pode tudo, perceberam? O endosso pode ser feito mesmo a favor do sacado. Quem é o sacado? É a pessoa que se responsabilizou, que seria responsável pelo pagamento. Ele aceitando ou não o encargo de ser o aceitante, né, o sacado, ele pode ter o título endossado a seu favor e pode também passar o endosso. Pode ser a favor do sacador, aquele que emitiu o título também pode ter o título endossado a seu favor, ou qualquer outro obrigado. Essas pessoas podem endossar novamente a letra, ou seja, além de eles receberem em endosso, eles também podem transferir também pelo mesmo instrumento, ou seja, o endosso. Artigo 12. O endosso deve ser puro e simples. Qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrito. Pessoal, puro e simples, né? O endosso deve ser puro e simples, ou seja, ele não deve se sujeitar a regramentos, a maiores detalhes, a obstáculos, a orientações do Poder Judiciário, nada disso. Né? O endosso, para quem está com o título na mão, que é o detentor do título, ele simplesmente endosso ao portador, ou endosso a cicrano e assim sucessivamente. Então, o endosso é puro e simples. Por quê? Porque toda legislação é baseada nos princípios do direito cambiário. Literalidade, a literalidade, a a autonomia e a cartularidade. Cartularidade, papel, né? Seja físico, seja digital. A literalidade, vale o que está escrito, e a autonomia. Uma situação não prejudica a outra, ou seja, os endossos, as transferências, elas ocorrem normalmente, não haverá prejuízo em uma situação que ocorreu no passado para prejudicar uma situação futura, que é o que nós vimos há pouco na aula de hoje a respeito dos incapazes. Né? Um incapaz não vai fazer uma assinatura de um incapaz, não vai prejudicar toda uma série de endossos, né, para frente. Né? Bom, qualquer condição a que ele seja subordinado considera-se como não escrita, ou seja, como não existente, como não escrita, não válida, letra morta, enfim, da forma que vocês quiserem entender. Não se considera qualquer objeção, qualquer obstáculo que se quiser colocar para a pessoa que queira, tenha condições de fazer o endosso, será tida como não escrita, não válida, não relevante, não praticável. A intenção é essa do termo não escrito. O endosso parcial é nulo. O que é endosso parcial? O endosso parcial é nulo. Eu não posso endossar parte do documento. Ou melhor, né,
eu sempre pedindo para vocês usar o termo instrumento e eu aqui usando o termo documento. Mas é só para relembrar, né? Quando o professor erra, é com sentido proposital. Brincadeiras à parte, pessoal, o endossante, ele ao transferir o título de crédito, seja qual for, ele não o faz de forma parcial. Além do valor, todos os direitos e todas as obrigações são transferidas. Nós perceberemos que no aceite, no aval e pagamento, as situações são diferentes, mas no endosso não se endossa nada pela metade, transfere-se na sua totalidade, até por uma questão prática. Percebe como seria o controle disso? Eu estou com título de crédito, aí eu transfiro a metade para Maria, a outra metade para Isabel. Como fica o controle disso? Então, o endosso não. O endosso ao portador vale como endosso em branco. Bom, vamos lá. Endosso, transferência. Então, quando eu escrevo endosso a Carlos da Silva, um endosso com pessoa certa, com pessoa determinada. Mas nós podemos ter situações, né, a gente vai ver logo nos slides a seguir, né, das espécies de endosso. Mas o endosso ao portador vale como endosso em branco. O que é um endosso em branco? Eu, ao invés de escrever endosso a Carlos da Silva, eu simplesmente coloco lá endosso. E aí fica valendo o quê? Fica valendo aquele que está portando. E, portanto, é um endosso em branco. Endosso ao portador vale como endosso em branco. Endosso ao portador é a mesma coisa que escrever endosso. Porque aquele que estiver com o título em mãos é o detentor, né? É o que tem direitos sobre esse título. Artigo 3. O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta, um anexo. Essa situação do anexo, a gente percebe, como pode dizer, que são exceções, né? Porque o documento ele poderia ter sido elaborado de forma idealizada, né? De forma mais detalhada, a fim de não permitir anexos, que tudo ficasse lá. Mas é uma exceção, pessoal. Ou seja, o documento já não suporta mais informações, aí vão ter que permitir um anexo, né, mencionando o número da letra, a série. Então, existe essa possibilidade sim do anexo, né? Então, o endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada a esta, ela que se chama de anexo. Deve ser assinado pelo endossante. Lógico, né? O endosso deve ser assinado pelo endossante, senão nós não teríamos a figura do endosso. Nós teríamos simplesmente a transferência. Ou seja, eu recebo um título de crédito com endosso ao portador, ou endosso em branco. Eu simplesmente pego isso, sem constar o meu nome, e passo para uma outra pessoa, sem também constar o meu nome. Então, por analogia, são aquelas pessoas que compram e vendem carro. Não estou me referindo à pessoa jurídica devidamente constituída, recolhedora dos seus tributos, mas aquela que compra o carro fica no nome da pessoa e passa por ele, né, mas passa por ele de fato, porque de direito não passa. Mas o endosso, oficialmente, para que se caracterize endosso, é lógico que o endossante tem que assinar. Aqui em relação
ao endosso, eu vou fazer um comentário bem rápido do professor Gladson Manelli, que eu lendo uma outra obra, ele fez referência ao professor Gladson Manelli, que é justamente o autor que eu estou estudando, que eu estou trabalhando para elaborar as aulas. Então, os endossos, eles são apostados, eles são, melhor dizendo, eles são apostos lá no verso do documento. E aí o que vale? Porque se não há necessidade de data, né, se há o endosso, mas não há data. Se todos os endossos tivessem data, nós poderíamos saber quem deu o endosso primeiro, depois em segundo e terceiro, a não ser que fossem endossos dados aí no mesmo dia. E aí o professor Mamed, ele sugere uma solução bem simples. É lógico que é por dedução, é por lógica, mas é por dedução, porque pode não ter ocorrido isso no caso concreto. Então ele diz o seguinte: bom, levando em consideração a escrita ocidental. Então vamos lá. O que ele entende? Que será considerado que foram dados primeiro os endossos da esquerda para a direita, porque nós escrevemos assim. Nós começamos da esquerda, vamos para a direita. Então, seria natural que alguém pegasse para dar o primeiro endosso e colocasse isso no canto esquerdo e os últimos no canto direito. Mas, em relação à parte superior e à parte inferior, ele entende que seria primeiro a parte superior, depois a parte inferior. Então, na dúvida, e caso seja necessário estabelecer uma corrente lógica dos endossantes, nós teríamos que levar em consideração, segundo a orientação do professor Lamed, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pessoal, é uma questão de curiosidade, né, e trago para vocês pouco provável uma utilização prática disso, mas muito impossível. Continuando. O artigo 14 da Lei Uniforme, o endosso transmite todos os direitos emergentes da lei. Sim, nós já falamos isso, né? Todos os direitos, não há parcialidade em relação ao endosso. Se o endosso for em branco, o portador pode. Veja lá. Se o endosso for em branco, o portador pode, primeiro, preencher o espaço em branco, quer com o seu nome, quer com o nome de outra pessoa. É o que nós chamamos de endosso em preto a pessoa determinada. Pessoal, endosso em preto. O que é preto? Preto é preenchimento. Então, quando nós verificamos o termo preto, é porque houve preenchimento, né? No caso, para a própria pessoa ou para uma outra pessoa. Então, houve preenchimento. O espaço que estava em branco foi devidamente preenchido. Mas, mesmo que não fosse dessa forma, o endosso em preto é aquele onde você não deixa o espaço em branco para quem você está transmitindo, ou seja, o nome do endossatário constará. Por isso, endosso em preto, ou seja, você mencionou o nome de determinada pessoa. Segundo, endossar de novo a letra em branco ou a favor de outra pessoa, endosso ao portador. Nós já vimos, né? No slide anterior, endossar de novo a letra em branco ou a favor de outra pessoa. Endosso ao portador. Então, o que acontece? A letra estava em branco, né? E o que você fez? Você passou para outra pessoa, né? Endossar de novo a letra em branco ou a favor de outra pessoa. Então, ela veio ao portador e você vai transferir ao
portador. Simplesmente endosso ao portador. Vejamos, bastaria você simplesmente transferir, se quisesse, né? Já que estava em branco. Você simplesmente transferiria. Mas, o que você fez? Você lançou a sua assinatura também, mas não mencionou nome de ninguém. E se você mencionar endosso ao portador, seria a mesma coisa do que não tivesse colocado nome de ninguém. Portanto, endosso ao portador. E terceira situação, remeter a letra a um terceiro, sem preencher o espaço em branco e sem endossar. Endosso em branco. Na verdade, aqui olha só, se remeter a letra a um terceiro, sem preencher o espaço em branco e sem a endossar. Você não fez nada. Você só passou. Você pegou com a esquerda e passou com a direita. Então, assim, não houve nenhum tipo de endosso. Mas o autor está errado? Não, o autor não está errado. Por quê? Ele disse lá atrás que o endosso em branco, né, equivale ao quê? Equivale a esse tipo de situação. Então, pessoal, nós temos 3 espécies de endosso. Endosso em preto, a pessoa determinada, endosso ao portador e endosso em branco. Então, quando você preenche o nome da pessoa, endosso a pessoa determinada. Endosso a João Martins de Oliveira. Ótimo. Endosso ao portador. Né? Então, é o que? É simplesmente colocar endosso ao portador ou simplesmente endosso. Você endossou, mas não colocou o nome de ninguém. Ou se colocou ao portador, continua na mesma. E endosso em branco. O endosso em branco, na verdade, você não nem endossou e nem preencheu nada. Como eu disse há pouco, né? Você pegou para a esquerda e passou para a direita, sem colocar nome e muito menos assinatura. 15. O endossante, salvo cláusula em contrário, é garante tanto da aceitação como do pagamento da letra. Então, percebam aí, né? O endossante, desculpa, deixa eu repetir, coloquei a mão. O endossante, salvo a cláusula em contrário, garante, ou seja, ele garante, né, tanto a aceitação como o pagamento da letra. Por quê? Porque o endossante, assim como o avalista, assim como o sacado, ele é corresponsável. O endossante pode proibir um novo endosso. Neste caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Então, o endossante, ele, prevendo alguma coisa, ele pode mencionar que não permite mais o endosso dali para frente. Né? E aí ele fica exonerado, fica livre dos endossos que forem praticados dali para frente. Então, o endossante, repetindo, não pode proibir o novo endosso. E, nesse caso, não garante o pagamento às pessoas a quem a letra for posteriormente endossada. Mas isso ficou meio estranho, né, a redação. Ele pode proibir o novo endosso. Se ele proíbe, não poderia haver endosso. Lembremos que isso aqui é um documento traduzido, que foi elaborado, né, em Genebra, e possivelmente os idiomas na época foram em francês e inglês. Mas vamos entender aqui, vamos voltar para cá. O endossante pode proibir o endosso, e nesse caso não garante pagamento. Quando ele quer dizer proibir, eu acho que o termo mais indicado para que a gente consiga entender, ele se exime de endossos futuros. Porque se ele proibisse, não haveria endossos após sua proibição. E há endossos após a sua proibição. Acontece que ele não vai responder por esses endossos. Então, possivelmente, o termo mais correto aí
o endossante pode proibir, o endossante pode se eximir de endosso futuro. 16. Artigo 16. O detentor de uma letra é considerado portador legítimo, se justifica o seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo se o último endosso for em branco. Ou seja, o último endosso está em branco, né? A gente viu há pouco aí o que é um endosso em branco, só que ele é o portador. Mas não consta o nome dele, né? Como que ele é. Mas ele consegue provar que transacionou, que negociou com alguém e que esse título, né, veio em função dessa negociação. Os endossos riscados consideram-se, para este efeito, como não escritos. Pessoal, a gente vai ver a figura do endosso riscado. O que é um endosso riscado? Imagine que a pessoa endosse e depois se arrependa e risque, literalmente riscar. Então, quando o endosso está riscado, né, e aqui não convém muito considerar quem foi que riscou ou deixou de riscar, ele vai ser considerado como não escrito. Você até pode perceber lá, verificar que Lúcia Dolores endossou a Neuza Assis, mas o endosso foi riscado. Dá para ler, mas foi riscado. Então será considerado como não escrito. E aí, muda alguma coisa? É que isso ocorreu por vontade de alguém e porque alguém permitiu, porque há de se convir que quando alguém emite, faz isso, risca, o possuidor do título permitiu que isso ocorresse. Quando o endosso em branco é seguido de um outro endosso, presume-se que o signatário desse adquiriu a letra pelo endosso em branco. Ó, para entender bem. Quando um endosso em branco, então nós temos um endosso em branco. Aí em seguida, um outro endosso. Presume-se que o signatário, aquele que assinou, adquiriu a letra pelo endosso em branco. Então, nós temos um endosso em branco e depois nós temos um endosso, né, ali, convencional. A pessoa que endossou de forma convencional, endossa a fulano de tal, como que ele recebeu esse título? Pelo endosso em branco. É isso que o dispositivo aqui quer dizer. Ele recebeu pelo endosso em branco, mas endossou para outro de forma convencional. Eu expressei mal, convencional não. Endosso em preto. Ou o endosso ao portador, né? Enfim, ele lançou a assinatura lá. Se uma pessoa foi por qualquer maneira, esse dispositivo também já é conhecido nosso. Se uma pessoa foi por qualquer maneira desapossada de uma letra, ou seja, perdeu, né? Enfim, extraviou, roubaram, enfim, o portador dela, desde que justifique o seu direito pela maneira indicada na linha precedente, não é obrigado a restituí-la, salvo se a adquiriu de má fé ou se, adquirindo-a, cometeu falta grave. Nós já falamos isso ainda em momentos de aula presencial. O que acontece numa situação como essa? Não é porque alguém agiu de má fé no momento anterior, uma relação entre Maria e Helena, e que depois José, se relacionando com uma delas, de boa fé, recebe o título. Então ele não pode ser prejudicado em função disso. De novo, nós relembramos aí o princípio da
autonomia. Né? O título, pessoal, ele é bastante utilizado porque ele é revestido de bastante segurança, certo? Mas, professor, dá segurança quando a má-fé? Não, mas a má-fé será alcançada sim, se for o caso, ações de regresso serão propostas, mas não contra quem agiu de boa fé. Então, nós temos que observar o diploma e o sentido, né, a origem, né, da boa fé. Agora, quando há má fé e falta grave, esses serão devidamente responsabilizados por uma forma que não atrapalhe a circulabilidade do título. Continuando. As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. O artigo 17 também já foi lido em sala de aula. Nós tivemos outro conteúdo que remitia à leitura desse artigo, mas é muito parecido com o que nós lemos agora há pouco. Então, sobre a inoponibilidade, eu não posso ficar opondo contra o detentor do título situações que eu tive com pessoas relacionadas a essa a circulabilidade desse título. Vejamos aqui, ó. As pessoas relacionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador, ou seja, aquele que tem o título na mão, exceções fundadas, ou seja, problemas fundados sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores. Ou seja, o portador está querendo receber, ele está alegando que tem problema com o sacador ou com portadores anteriores. Não, ele não tem nada a ver com isso. De novo, o princípio da autonomia. A menos que o portador, agora sim, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor, detrimento, prejuízo. Então vamos lá, eu sou concorrente direto de um posto de combustíveis na cidade e aí, ao ficar sabendo que existem títulos circulando do meu concorrente direto, eu vou lá e os adquiro com a intenção de prejudicá-lo na, no negócio. Né? Então, assim, há um prejuízo do devedor. Então, o portador adquiriu os títulos com má intenção. Aí é diferente. Nesse caso, é oponível, sim, ao detentor, porque ele resgatou, ele trouxe para si, né, se trouxe, como posso dizer, ele, acho que o termo, ele resgatou, acho que seria o mais indicado inicialmente mesmo, títulos do seu concorrente para utilizar em situação estranha ao que pré-estabelece os títulos de crédito. A função dos títulos de crédito não é promover destruição financeira, concorrência
nesse sentido. Acho que agora ficou um pouco mais claro. Artigo 18. Quando o endosso contém a menção valor a cobrar, a gente vê valor em recovimento, para cobrança, por encarecimento, por procuração, para procuration, ou qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. Então vamos lá. O que o artigo 18 quer dizer? Quando ele é procurador, ele pode sim utilizar o título, ele pode endossar o título, mas de que forma? Na condição de procurador. Ele não transfere a propriedade do título. Quando o endosso contém a menção valor a cobrar. O que é valor a cobrar? Ou para cobrança, ou por procuração, ele pode utilizar o título, né, para calcionar um negócio, mas ele não tem a propriedade. Ele pode usufruir. Né? Vou retirar o termo usufruir. Ele pode utilizar para fazer situações fruir, geralmente em função daquilo que lhe deu o mandato, né, ou procuração. Mas de qualquer forma ele não pode, ele não é proprietário. Não é proprietário. Aqui na última parte, né, fiz questão de grafar de forma diferente, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. Os cobrigados, nesses casos, só podem invocar contra o portador as exceções que eram oponíveis ao endossante. Então, os cobrigados, avalista, endossante, né, só podem invocar contra o portador as exceções que eram oponíveis ao endossante, se é que há alguma situação de oponibilidade em relação ao endossante. O mandato que resulta de um endosso por procuração não se extingue por morte ou sobrevinda incapacidade legal do mandatário. Então, pode acontecer que haja um problema em relação à integridade física, por exemplo, né, da pessoa. Vejamos lá, o mandato que resulta de um endosso por procuração não se extingue por morte ou sobrevida incapacidade legal do mandatário. Ou seja, continua tendo vigência, né? E aí serão observadas as situações de sucessão, mas o que não pode é o desfazimento puro e simples por conta de morte ou incapacidade. Né? Então, o mandato que resulta de um endosso por procuração não se extingue. Olha só, aquilo que foi gerado em função de um mandato de um endosso por procuração continua existindo, mesmo com a morte ou incapacidade. Quando o endosso contém a menção valor em garantia, valor em penhor ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale, como endosso a título de procuração. É muito parecido com o que nós lemos aí agora há pouco, né? Eu até utilizei esse exemplo da caução lá atrás. Desculpa, no artigo que nós acabamos de ler.
Os cobrigados não podem invocar contra o portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais deles com o endossante, a menos que o portador, ao receber a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. Pessoal, exatamente a mesma coisa, né? Em quais circunstâncias o portador adquiriu esses títulos? Qual era a real intenção? Ele é inimigo capital, no caso aqui dos cobrigados? Há uma intenção de prejudicar, então isso será levado em conta. Caso contrário, é um subprincípio, né, da inoponibilidade. Não se pode opor porque o título tem que ter garantia, ele tem que seguir. Né? A intenção é sempre circular, evitar todos os percalços, né, e promover a circulabilidade dos títulos de geração de crédito. 20. O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. Alguém pode perguntar, né? Endosso, por que alguém endossaria, né, um título depois do vencimento? Nós verificaremos. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Então vamos lá. O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. O endosso anterior é o que nós já estudamos, né? Aquele que antes do vencimento alguém foi endossou, transferiu. Mas por que alguém endossaria um título depois do vencimento? Né? O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Então vamos lá. O endosso convencional, normal, aquele que ocorre antes do vencimento, ok, nós já vimos. O endosso, por que alguém endossaria um título depois do vencimento? Veja bem, depois do vencimento, mas antes do protesto. Então ele é passível de endosso, sim, né? Porque ele ainda não foi protestado. Ótimo. E se tiver ocorrido aí o protesto? Vejamos lá. Todavia, o endosso posterior ao protesto, o protesto já aconteceu, por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, né? Então, depois de expirado. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento. Então, um protesto por falta de pagamento. Ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Aqui, pessoal, como foi lido lá atrás, o que aconteceu? O endosso posterior ao protesto por falta de pagamento. Então, o título foi protestado por falta de pagamento. Ou depois de expirado o prazo para fixado para se fazer o protesto, né? Ou feito depois de expirado o prazo fixado para fazer o protesto. Então, nessas duas situações, ele não tem mais guarida pelo direito cambiário, né? Ele vai seguir o quê? Seguir o artigo 286 e seguintes, que tratam do quê? Da cessão de créditos. Então, peço a vocês que deem uma lida, são poucos artigos, muito pouco mesmo, e artigos com redação bastante pequena, né?
dê uma lida a partir de 286 do Código Civil. Então, aqui, os títulos, no caso aqui a letra de câmbio, ela sai do direito cambiário, ela sai do universo do direito cambiário e parte para o direito comum, né? Passa a ser então uma seção ordinária de crédito. Então, esse endosso não é mais endosso de título extrajudicial que corre de forma célere, como nós vimos lá no passado. Não, não é. Aqui, esse endosso vai surtir efeito no direito comum, já que o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Ou seja, você está cedendo o crédito. Você não está mais transferindo o crédito. E quais as implicações disso? Desculpa. E quais as implicações disso? As implicações disso é que o endossante ele não tem mais as responsabilidades que ele tinha à luz do direito cambiário. Então, essa situação, se for o caso, tem que ser mais discutida, porque é considerável, mas é isso, né? Observadas algumas situações, o endosso em condições normais, acho que isso é tranquilo para todos. O endosso feito depois do vencimento tem uma consequência, então eles têm os mesmos efeitos. Só que aí vem uma observação quando nós temos o quê? O protesto por falta de pagamento e quando expirado o prazo. Tá joia? Isso deve ser observado. Aí migra do direito cambiário, passa para o direito comum e tudo que era exigido e se tinha direito à luz do direito cambiário cai por terra e passa a ser observado à luz do direito comum. Salvo prova em contrário, presume-se que um endosso sem data foi feito antes de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto. Salvo prova em contrário, presume-se que um endosso sem data foi feito antes de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto. Então, já que alguém endossou, mas não após data, colocou data, fica subentendido que esse endosso foi feito antes do protesto. Bom, capítulo 3, agora a gente vai falar um pouco do aceite. Bom, nós já falamos em relação da figura do aceitante, né, que é o sacado, que é a pessoa indicada pelo sacador para que o tomador ou quem tem poderes para tanto, né, vou falar sacador para ficar mais didático, aceite ou não o que? A responsabilidade de si de responder pelo pagamento. Então, pessoal, o aceite é uma declaração de vontade, assim como o aval também é uma declaração de vontade. Eles fazem se quiser, não existe obrigação. Então, vejamos lá. Artigo 21 da Lei Uniforme. A letra pode ser apresentada até o vencimento, ao aceite do sacado, no seu domicílio pelo portador ou por um simples detentor. Até aí tudo bem, né? Até o vencimento
Ao aceite, né, o sacado pode, no seu domicílio, pelo próprio portador, né, nós chamamos lá atrás de tomador, ou por um simples detentor, ele pode ser apresentado para aceite. Não é isso? Muito bem. Em relação ao artigo 22, o sacador, que é o emitente, aquele que emite, que saca o título, em qualquer letra, o sacador pode, em qualquer letra, estipular que ela será apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo. Nós já lemos isso lá atrás, vocês vão perceber isso. Pode proibir na própria letra sua apresentação ao aceite, nós já lemos isso, salvo se tratar de uma letra pagável em domicílio terceiro. Vocês estão percebendo que já foi feita a leitura lá atrás? Só que nós estávamos falando sobre local e data, né? Ou de uma letra pagável em localidade diferente da do domicílio por sacado, ou de letra sacada a certo termo de vista. Então aqui eu vou evitar discorrer, né, porque eu já tratei lá atrás. O sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data. A gente também já leu, né, o artigo 22 é bem extenso. Até isso eu estou repetindo em relação ao artigo 22. O sacador pode também estipular que a apresentação ao aceite não poderá efetuar-se antes de determinada data, ou seja, ele, através de uma cláusula, de forma escrita, lógico, ele vai lá e coloca o seguinte, no corpo da carta, né, ou eventualmente aí no anexo, que o aceite só poderá ocorrer numa determinada data. Então, ele emite, né, o sacador emite, entrega ao tomador, mas diz o seguinte, olha, apresenta lá para o sacado, né, para que ele aceite ou não, sempre na expectativa de que vai aceitar, daqui a X dias ou no dia 20 do 8. Um exemplo. Todo endossante pode estipular que a letra deve ser apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo, assim como o sacador, o endossante também pode, salvo se ela tiver sido declarada não aceitável pelo sacador. Só estou repetindo o que eu já falei lá atrás. Quando o sacador coloca o termo não aceitável, o que ele quer com isso? Ele quer que não haja aceite. Qual a intenção de não ter um aceite? Porque se não houver aceite, a responsabilidade é como se fosse um bumerangue e volta para si. Tudo bem que ele é corresponsável, mas a ausência de um sacado faz a responsabilidade ficar diretamente sobre si. Mas ele pode ter um motivo para que não se tenha um sacado se responsabilizando por uma obrigação dele. Isso pode envolver concorrência, isso pode envolver estratégia, não quer que o outro fique sabendo que existe um título de milhões rodando, circulando, enfim. Então, existem N motivos que o sacador não queira que haja aceite. Então, ele menciona lá na cláusula não aceitável. E aí, não há que se buscar aceite, não há que se buscar sacada para o aceite. Vinte e três. As letras a certo termo de vista devem ser apresentadas ao aceite dentro do prazo de 1 ano das suas datas. Pessoal, vamos lá. As letras a certo termo de vista. O que é a certo termo de vista? Certo termo de vista é quando o sacador emite um título e permite que o sacado
ou ele, desculpa, ele mesmo estabelece o seguinte, que o título terá vencimento 90 dias após a vista do sacado. Então, isso é acerto termo de vista. Devem ser apresentadas ao aceite dentro do prazo de 1 ano das suas datas. Tá? Então, nós já vimos também em aula passada, data determinada, certo termo de prazo, certo termo de vista. Eu não sei, acho que nessa aula aqui a gente não retoma isso não. Mas se for o caso, basta questionar aí para a gente falar a respeito. O sacador pode reduzir esse prazo ou estipular um prazo maior. O sacador pode aumentar ou reduzir, né? Ou estipular um prazo maior. Então, assim, a legislação traz o quê? 1 ano. É o que o artigo 23 da Lei Uniforme traz. As letras acertam o termo de vista, ou seja, aquelas que devem ser apresentadas ao sacador, cujo vencimento se dará 60 dias após a apresentação. Então vamos lá, eu recebo um documento, uma letra dessa e fico com o documento. Então eu tenho até 1 ano para levar para o sacador, para o sacado, para que ele dê o aceite. Então eu tenho 1 ano para isso. A partir do momento que ele dá o aceite, por isso que chama termo de vista, porque ele viu, né, ele irá honrar o pagamento com 60 dias. Tá? Então, 1 ano de suas datas. O sacador ele pode reduzir esse prazo, mesmo que a lei fale em 1 ano, e na ausência de manifestação 1 ano. Mas caso haja manifestação de sacador, por exemplo, pode ser menor e pode ser maior. Só que o endossante não. O endossante só pode reduzir. O endossante não tem esse poder de aumentar. Ele só pode reduzir. Artigo 24. O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada uma segunda vez no dia seguinte, ao da primeira apresentação. Os interessados somente podem ser admitidos a pretender que não lhe foi dada satisfação a este pedido, no caso de ele figurar no protesto. Pessoal, aqui é vulgarmente chamado como prazo de respiro por alguns autores, alguns artigos que eu li a respeito. Isso daqui ele chama o prazo de respiro. E mais uma vez, em relação à tradução, a gente percebe o seguinte: vamos ver o artigo 24 novamente. O sacado pode pedir que a letra lhe seja apresentada, pode pedir. Dá a impressão que ele pode pedir e que o tomador, o portador, pode negar. Não, não é. O termo pedir aqui é um direito. Então, o pedir dá a impressão, leva a uma impressão de faculdade, né, de liberdade do tomador, né, negar, o portador do título negar. Não, não é isso. É um direito do sacado. Né? Então ele não vai pedir, ele pode informar que quer um dia. Não vai pedir nada para ninguém, tá? Ele informar. Mas isso daí é preciosismo da minha parte, né? Então basta que a gente discuta aqui e segue. Olha só, então você chega, apresenta a letra para o sacado e ele verifica aquilo, né? Princípio da não surpresa. E o que ele faz? Ele fala o seguinte: olha, me traga essa letra amanhã para eu decidir. E cabe o que a você? Cabe você levar no dia seguinte para verificar qual é a intenção dele, se ele vai aceitar ou não.
Os interessados somente podem ser admitidos a apresentar que não foi dada satisfação a esse pedido, no caso de ele figurar no protesto. Então, aí seria uma questão de protesto, né, e para se manifestar em relação a esse pedido. Mas aí em via de protesto, ou seja, ele pediu, não pediu, como que foi, mas isso vai, vai, vai ocorrer em esfera de protesto, de cartório. Né? Surgiram aí, se tiverem alguma dúvida, que leiam a respeito de prazo de respiro, ou cláusula de respiro, alguma coisa do gênero. Ou seja, um dia a mais para se organizar e aceitar ou não o, o aceite. Né? Aceitar a responsabilidade de se obrigar a pagamento. O portador não é obrigado a deixar nas mãos do aceitante a letra apresentada ao aceite. Sim, né, pessoal? Veja bem. Qual a segurança que o portador tem do crédito? A cártula, o princípio da cartularidade. Se ele deixa com o aceitante, né, sacado, e que seja, imaginemos que seja uma via, que seja via única, ele simplesmente extravia, rasga, sei lá, olha o transtorno que isso causa. Então, realmente, né, em se tratando desse um dia aí, deixa um dia aqui comigo que eu vou verificar se eu atendo ou não, né? Então, não, não seria, não seria possível. Não seria, a não ser que ele queira, né? Que ele confie que, desculpa, eu retiro o termo possível. É possível sim, desde que ele queira. Ele não é obrigado a deixar. Artigo 25. O aceite é escrito na própria letra. Sim, na própria letra, né? Tem até no esquema que nós temos, tem um local próprio para isso, então, sem problema. E os modelos não são colocados por lei, mas é muito comum que as letras de câmbio tenham modelos parecidos, assim como as notas promissórias. Exprime-se pela palavra aceite ou qualquer outra palavra equivalente. O aceite é assinado pelo sacado. Se nós vimos isso bem lá atrás também. Vale como aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra. O que é parte anterior? Parte anterior, frente. Posterior, as costas. Frente, verso. Sinônimo de frente. Anverso. Sinônimo de costas. Verso. Então, para frente, né, para face do documento, você tem face, você tem anverso, você tem esse que foi colocado aqui, anterior. Para as costas do documento, para o verso do documento, né, para a parte posterior, são sinônimos. Quando se trata de uma letra pagável a certo termo de vista, ou que deva ser apresentada ao aceite dentro de um prazo determinado por estipulação especial, o aceite deve ser datado do dia em que foi dado, salvo se o portador exigir que a data seja a da apresentação. Então, o portador pode exigir, né, que a data seja a da apresentação. A falta de data, o portador, para conservar os seus direitos de recurso contra os endossantes e contra o sacador, deve fazer constar essa omissão por um protesto feito em tempo útil. Então, em relação à data, né, mais uma vez ele tem que invocar um protesto para deixar clara essa situação, né, em relação à
a falta de data. A falta de data pode prejudicar substancialmente aí o portador, já que não se terá uma data para contar. Então, é necessário então o protesto. O aceite é puro e simples, né? Já falamos, né? Sem grandes detalhes, basta aceitar, como o caso do Endosso também, né? Sem grandes problemas. Mas o sacado pode limitá-lo a uma parte da importância sacada. Percebam, aqui o aceite pode ser parcial, diferentemente do endosso. Ninguém consegue endossar, ou ninguém pode endossar parcialmente. O aceite pode ser parcial, né? Então, um título de R$ 500.000 eu posso me responsabilizar por 250. E o que o, o tomador, o portador pode fazer? Nada, vamos ver. Qualquer outra modificação introduzida pelo aceite no enunciado da letra equivale a uma recusa de aceite. Qualquer outra modificação. Se você quer mudar data de vencimento, se você quer mudar qualquer outro elemento da carta do crédito, você terá o quê? Você terá como uma recusa de aceite. Então o tomador pode entender, está recusando. Nas condições que ele quer fazer, não quer. Então, nas condições que ele quer fazer, ele não quer, então ele entende como se o sacado se recusou. Sem designar um terceiro em cujo domicílio o pagamento, uma recusa de aceite. O aceitante fica, todavia, obrigado nos termos do seu aceite. Vamos supor que o portador, o tomador, ele aceite as alterações lá do sacado, e aí sim, então o sacado vai se responsabilizar por tudo quanto ele alterou, né? E deverá honrar com o compromisso. Mas, em regra, a única alteração assistida, amparada pela lei uniforme é a parcialidade do pagamento do valor estipulado. Artigo 27. Quando o sacador tiver indicado na letra um lugar de pagamento diverso do domicílio do sacado, sem designar um terceiro em cujo domicílio o pagamento se deve efetuar, o sacado pode designar no ato do aceite a pessoa que deve pagar a letra. Na falta dessa indicação, considera-se que o aceitante se obriga, ele próprio, a efetuar o pagamento no lugar da letra. Pessoal, o artigo 27 foi lido também, se não me engano, em aula anterior a essa, onde a gente trata a respeito de lugar e tal. Então, eu acho que não haveria necessidade de estar se delongando em relação a isso. Se a letra é pagável no domicílio do sacado, este pode, no ato do aceite, indicar para ser efetuado o pagamento em outro domicílio no mesmo lugar. Bom, então a letra é pagável no domicílio do sacado, não é isso? Se a letra é pagável no domicílio do sacado, este pode, no ato do aceite, quando estiver aceitando, indicar para efetuar o pagamento em outro domicílio no mesmo lugar. Se não me engano, eu usei o exemplo da cidade de Bataguaçu, de Venceslau, de Caiuá, eu não me lembro bem, mas assim, lembrarmos, né, do conceito de domicílio, de residência, habitualidade, visto lá em direito civil. Então, a pessoa pode ter uma residência, um escritório, ser funcionário público, ter habitualidade de permanência em determinado lugar, então ele pode mudar o domicílio desde que seja no mesmo lugar. Tá? Um outro domicílio
no mesmo lugar, né? Não se tem dificuldades em relação a isso, porque imaginemos quem está em São Paulo, mesmo que seja a maior metrópole aqui da América Latina, não teria problema de se deslocar para um outro domicílio dentro daquela mesma localidade. Isso usando São Paulo, que é uma situação extrema. O sacado obriga-se, artigo 28, o sacado obriga-se pelo aceite pagar a letra à data do vencimento. Sim, deve pagar no vencimento. Né? Quando ele aceita sob todas as condições. Na falta de pagamento, o portador, mesmo no caso de ser ele o sacador, tem contra o aceitante um direito de ação resultante da letra, em relação a tudo que pode ser exigido nos termos do artigo 48 e 49. Nós não chegamos ainda em relação ao artigo 48 e 49, mas quando resultar de falta de pagamento, né, poderá ser colocado a ação, poderá ser feito propositura de ação. Se o sacado, antes da restituição da letra, riscar o aceite que tiver dado, tal aceite é considerado como recusado, salvo prova em contrário e anulação do aceite, considera-se feita antes da restituição da letra. Pessoal, então, imaginemos o seguinte, você é o portador e entrega a letra para que o sacado, né, o aceitante, lance a assinatura lá para aceite. O que ele faz? Ele assina, depois, num lampejo, num pensamento repentino, ele se arrepende e risca. E te entrega o aceite riscado. O que acontece com isso? Que ele se arrependeu. Não, então o aceite não existe. Olha lá. Na falta de pagamento, desculpa, artigo 29. Seu sacado, antes da restituição da letra, antes da restituição, ou seja, antes da devolução da letra, riscar o aceite que tiver dado, tal aceite é considerado como recusado, né? Salvo prova em contrário. O que é salvo prova em contrário? Vamos supor que o tomador ou outra pessoa tenha um documento onde ele diz que irá aceitar a letra que fulano, cicrano, beltrano irá lhe apresentar em tal dia. Então isso sustenta uma situação, né? Mesmo ele tendo riscado, vamos imaginar nos dias de hoje um e-mail, né, trocado entre as partes, onde uma das partes é onde o sacado diz, né, para o tomador ou para o portador do título, olha, pode vir, né, pode encaminhar o documento que eu vou assinar como sacado e vou aceitar o título. E depois ele acaba arriscando. Então esse e-mail será constituído como prova. Se, porém, o sacado tiver informado por escrito ao portador ou qualquer outro signatário da letra de que aceita, fica obrigado para com esses nos termos do seu aceite. É o que nós falamos aqui agora há pouco também em relação a isso. Aqui, se porém o sacado tiver informado por escrito o portador ou qualquer outro signatário, que não precisa ser só aqui não precisa ser só o portador, né? Qualquer outro signatário, ele vai arcar aí com a responsabilidade mesmo pelo riscado aceite. Bom, aqui a gente muda para o aval. Deixa eu voltar rapidamente aqui. O aceite, o endosso. Isso. Agora a gente vai para o aval.
Pessoal, façam a leitura, por favor, dos artigos 212, inciso 2, 219 e 222 do Código Civil, que complementam informações a respeito do aceite. E vou dizer mais, para finalizar aqui o aceite, me lembrei agora, caso o sacado faça a retenção do título, deve o tomador, né, o portador, acionar a justiça, e o Código de Processo Civil estabelece as normas, inclusive condição coercitiva, enfim, para que haja a restituição desse documento. Eventualmente pode acontecer, então, o Código de Processo Civil está mencionando o que deve ser feito. Capítulo 4 do Aval. Bom, o que é o aval? Aval é quando uma pessoa procura garantir que uma determinada obrigação será cumprida. Então, na ausência do obrigado principal, entra a figura aí do avalista, né, para poder fazer jus aí ao pagamento. E dessa forma é mais um corresponsável nessa relação cambiária. Pois vamos lá, do aval. Artigo 5º. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte, garantido por aval. Só percebo mais uma vez, com exceção do endosso, o aval também pode ser parcial. Ou seja, ele vai garantir o quê? Ele vai garantir uma parte ou toda. Assim como aquele que aceita. Ele vai aceitar pagar uma parte ou todo. Diferente do endosso, quando ele endossa, ele transfere a sua totalidade. Essa garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra. Então, pode ser alguém estranho a todos aqueles que estão mencionados na letra de câmbio, certo? Ou pode ser um terceiro ou qualquer um daqueles que estão mencionados na letra de câmbio. Artigo 31. O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa. É o que a gente vem falando a respeito dessa folha anexa, né? Mas o mais comum e mais seguro é que isso ocorra na própria letra, no próprio corpo da letra. Exprime-se pelas palavras bom para aval ou avalizo para fulano, para ciclano, qualquer forma equivalente, né, que deixa claro que está avalizando. E pela assinatura, né, do avalista, pelo dador do aval ou avalista. O aval considera-se como resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da letra, salvo se tratar da assinatura do sacado ou do sacador. Pessoal, assinatura na onde? Na face anterior. Face anterior, frente. Posterior, verso. Face anterior. Salvo se tratar de assinatura do sacado ou do sacador. Por quê? O sacado e o sacador, eles também assinam na frente. Então, pode haver confusão ali se o sacador, os doutrinadores escrevem a respeito disso. O sacador assinou no verso, na condição de sacador, e o sacado também. Aí o que acontece? Qualquer um desses dois pode ser avalista. Eles vão lá e assinam também na onde? No verso. Desculpa, na frente. Então, nós temos duas assinaturas. E aí? Então, para evitar qualquer problema dessa ordem, se o sacado ou o sacador assinarem como avalista
na frente, né, do título, mencione se tratar de aval. Agora, quando a assinatura ocorre no verso, não há dúvida em relação a essa interpretação. Tá? O aval deve indicar a pessoa por quem se dá, sem dúvida. Né? Na falta de indicação, entende-se pelo sacador. Se não tiver o aval, deve indicar a pessoa por quem está dando o aval. Eu estou dando o aval a fulano de tal. Mas se não tiver menção nenhuma pelo sacador, por que pelo sacador? Porque o sacador é o emitente. Ele é o principal devedor do título. Então, se não estiver mencionando ninguém, porque o avalista ele pode estar avalizando a figura de uma outra pessoa que não o sacador. Então, se isso não for mencionado, o que acontece? O aval vai restar frutífero para o sacador. Então, ele queria avalizar, por exemplo, o endossante. Né? Ele queria avalizar o endossante ou o sacado, mas não mencionou. Então, na ausência de menção, o aval fica a favor do sacador. Artigo 32. O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada. Sem dúvida. Como nós falamos, ele é corresponsável. A sua obrigação mantém-se mesmo no caso de obrigação que ele garantiu ser nula, por qualquer razão que não seja um vício formal. Olha só o peso desse trecho aqui do artigo 32. A sua obrigação mantém-se mesmo no caso de obrigação que ele garantiu ser nula, por qualquer razão que não seja um vício formal. Então, se não tem um vício de formalidade, não tem um vício ali na fórmula, a forma do título, mesmo que o que ele garantiu é nulo, o aval continua valendo. Se o dador de aval paga a letra, fica subrogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra. Vamos lá, pessoal. Se o dador de aval paga a letra, então o avalista acabou pagando, sobrou para ele, pagou. Né? Não vamos misturar as coisas aqui, né? Mas fiador, por exemplo, né? Quando o inquilino ou locatário não paga, acaba sobrando aí para a figura do fiador. Mas vejamos lá, continuando aqui. Se o dador de aval paga a letra, fica subrogado. O que é subrogado? Ele passa a ter os direitos, né? Ele está sujeito aos direitos relacionados à letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com essa em virtude da letra. Ou seja, ele era avalista, pagou e evitou o prejuízo de uma determinada pessoa. Só que agora quem restou com prejuízo foi ele. E é legítimo, né, aqui o que? Como se fosse uma ação de regresso. Né? Ele buscar o seu direito agora contra quem a própria lei uniforme estabelece. Olha lá. Se o dador de aval paga a letra, ele passa a ter, né, fica sujeito aos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para quem esta em virtude da letra. Então ele pode acionar aí os obrigados.
inclusive aquele que ele avalizou. Bem rapidamente, em relação à Aval, acho que eu não mencionei, pessoal, me perdoem, eu no Aval não mencionei, mas tem dispositivos extra-lei uniforme importantes que eu acabei não citando aí, mas eu gostaria que vocês tomassem nota. O artigo 897 do Código Civil, seu parágrafo único, o artigo 903 do Código Civil também, o artigo 1647, inciso 3 do Código Civil, e o artigo 1642, inciso 4 também do Código Civil. Gostaria de observar que, em relação ao aval, há que se prestar e considerar o regime de casamento ou a forma, né, de aliança patrimonial que o avalista ou a avalista tem, porque isso tem relação direta em relação ao patrimônio. Isso, caso o avalista tenha oferecido o aval em desconformidade, né, com o que foi estabelecido sem autorização do cônjuge. Vejamos o que o professor Mamed fala a respeito, já que eu esqueci de mencionar aí. Estou com o livro aqui em mãos. Vamos lá. Por fim, não se esqueça também aqui que o avalista casado em regime distinto da separação absoluta de bens deve estar autorizado pelo outro cônjuge a prestação do aval, ex-vido artigo 1647-3 do Código Civil. Na ausência de tal autorização, poderá o cônjuge, o marido ou a esposa, demandar a invalidação do aval, como expressamente prevê o artigo 1642, inciso 4 do mesmo Código. Então, me perdoem, já que eu não mencionei aqui, né, como está indo aí o áudio também, vocês, por favor, né, observem isso, que é de fundamental importância na relação matrimonial. E aí acaba sempre também patrimonial. Capítulo 6 do pagamento. Artigo 38. O portador de uma letra pagável em dia fixo, dia estabelecido, 17 de novembro de 2020, prefixo, ou certo termo de data. O que é o certo termo de data? É um prazo que contará a partir da emissão, né, da letra. Então, 120 dias, 200 dias, 300 dias, 50 dias, 30 dias a contar da emissão da letra, ou de vista, ou seja, 30, 60, 80, 90, 120, a partir da apresentação da letra ao sacado. Tá? Então, são situações bem diferentes. Nós tratamos na aula passada, mas não pode restar dúvida que é bastante importante e relevante isso. Deve apresentá-la a pagamento no dia em que ela é pagável ou num dos 2 dias úteis seguintes.
considerando que nós podemos ter a figura aí dos dias não úteis, né? Então, 2 dias úteis seguidos. A apresentação da letra a uma câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento. Bom, pessoal, câmara de compensação. O que é compensação? Vou dar um exemplo. No sistema bancário, até os anos 80, meados dos anos 90, a compensação bancária, por exemplo, ela acontecia em período noturno. Os cheques eram compensados e muitos deles de praças diferentes, né? O cheque foi depositado ou foi sacado, enfim. E aí isso tudo ocorria pós expediente, era muito comum isso, né? Mas isso não é a relevância do tema. E aí o que havia de ser acreditado era acreditado, o que havia de ser debitado seria debitado. Então, hoje, com a tecnologia da informação, nós não temos essa figura arcaica, né, da compensação em contraturno, né, em período noturno, do expediente bancário. Há os prazos ainda por conta de diferenças de praças, tá? Mas não é como era no passado. Então, essa câmara de compensação é o mesmo exemplo de documentos que são levados para benefício de um e responsabilização de outro. Então, débito de um, crédito de outro. Olha lá, a apresentação da letra a uma câmara de compensação equivale à apresentação a pagamento. Então, imaginemos aqui uma instituição financeira, né, não uma pessoa física, mas uma instituição financeira, ou então poderia ser uma pessoa jurídica, mas que não tivesse, né, uma câmara de compensação. Quem trabalha com compensação é a instituição financeira que tem um volume grande para se compensar, né? Ou seja, vários documentos para serem compensados, né? Acho que vocês já escutaram o termo, o cheque foi compensado, né? Bom, mas o que nos importa aqui é que quando o título é apresentado a uma câmara de compensação, é como se fosse o que equivale à apresentação para pagamento. Artigo 39. O sacado que paga uma letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. Sem dúvida, né? O sacado, que é aquele que foi indicado pelo sacador, ele paga uma letra. O que ele pode exigir? Que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. Pessoal, assim, é muito óbvio, né? Eu estou pagando, eu quero um recibo. E nesse caso especificamente, eu quero o recibo no próprio título. Então, é a cártula com o quê? Com o título com a quitação no próprio documento, na própria cártula, no próprio título de crédito, aqui no caso, né, na própria letra de câmbio. O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. Nós já falamos isso, né? A parcialidade, ela está no aval, ela está no pagamento, ela está no aceite, menos no endosso, né? Então, o portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. Então, eu estou contido e o sacado ele aceitou totalmente, mas na hora de pagar, ele quer pagar parcialmente. Por que na prática, ele não deve recusar ela e a lei estabelece? Porque o prejuízo é menor, né? Vejamos, olha, ele tem 100 mil para receber. A intenção do sacado é pagar só 30.
restam 70. A demanda depois vai ser por 70. Receba os 30, né? O impacto vai ser menor. Realmente não tem muito sentido não, não receber a parcialidade, porque quem recebe parcial não dá quitação da totalidade, né? O resíduo saldo vai ter que ser pago, ou pelo menos cobrado. No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que ele lhe seja dada quitação, lógico. Então, eu devo 100, mas paguei só 30. Então, eu quero quitação pelo menos dos 30. Eu estou em falta com o pagamento, sim, estou, mas a parte que eu paguei, eu quero a quitação. Eu necessito disso para que depois eu só pague os 70. Seja cobrado só de 70. Artigo 40. O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela antes do vencimento. Pessoal, não consigo verificar termos muito práticos. O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela antes do seu vencimento. Olha, na prática, quanto mais antecipadamente qualquer pessoa receber um determinado valor, melhor para ela. Agora, se há juros e os juros são relevantes, aí pode-se entender por que a pessoa não gostaria, não queira receber antecipadamente. De qualquer forma, a lei uniforme no seu artigo 40 diz que nenhum portador é obrigado a receber nenhum pagamento, nem parcial nem total, antes do seu vencimento. Continuando, o sacado que paga uma letra antes do vencimento, falo sobre sua responsabilidade. Então, fica a entender aqui que fazer um pagamento antes do vencimento não seria muito indicado, porque acaba trazendo a responsabilidade para quem? Para o sacado, né? O sacado que paga uma letra antes do vencimento, fala sobre a responsabilidade. O sacado justamente é aquele que tem a responsabilidade de pagar. Então ele faz antes do vencimento, mas fica com a responsabilidade. Aquele jargão popular, quem paga mal paga duas vezes. Não vejo problema em pagar antecipadamente e solicitar lá a quitação parcial ou total, conforme o caso. Aquele que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado, salvo se da sua parte tiver havido fraude ou falta grave. Então não é porque pagou que está totalmente desobrigado. Tem que ver a forma como foi pago. Dinheiro falso, como que se deu. É só uma questão de segurança. O pagamento pode ter sido fruto de algo não lícito. É obrigado a verificar a regularidade da sucessão dos endossos, mas não a assinatura dos endossantes. Essa situação de conferência de assinatura, até nos dias atuais, ela é um caso complicado. Faz muito tempo que eu não emito cheque, mas 15, 16 anos atrás, eu emiti um cheque e nunca ninguém conferiu assinatura nenhuma, mas eles começaram a fazer isso em função do valor. E não bastasse o valor, eles ainda ligaram e perguntaram: você emitiu um cheque a favor de fulano de tal, no valor de tal valor? Eu confirmei por telefone e aí eles pagaram, né, o cheque. Só que você é obrigado, aqui, né, voltando aqui para as letras de campo, nós somos, a obrigação é de verificar a regularidade da sucessão dos endossos. Se A passou para B, que passou para C, se houve endosso em branco, se houve
endosso em preto, endosso ao portador, esse tipo de situação. Mas a assinatura não. Por que a assinatura? Só para conferir a assinatura, os bancos fazem coleta de autógrafo como os cartórios, né, e fazem a conferência por semelhança. Né? E convenhamos, né, nós não somos grafotécnicos, né, ou peritos grafotécnicos. Né? Então, realmente tem sentido não se conferir a assinatura, mas sim os endossos. Então, se eventualmente alguma assinatura daquela não corresponde à realidade, vai prevalecer mais uma vez o princípio da autonomia. Uma assinatura equivocada, como nós vimos lá no começo da aula, não prejudica o restante da cadeia. 41. Se numa letra se estipular o pagamento em moeda que não tenha curso legal no lugar do pagamento, pode a sua importância ser paga na moeda do país, segundo o seu valor no dia do vencimento. Se o devedor está em atraso, o portador pode, à sua escolha, pedir que o pagamento da importância da letra seja feito na moeda do país ao câmbio do dia do vencimento ou do câmbio do dia do pagamento. Bom, então, essa daqui é uma situação de relação internacional. Né? Se numa letra se estipular o pagamento em moeda que não tenha curso legal no lugar do pagamento, pode sua importância ser paga na moeda do país. Ou seja, eu estou com uma letra, o valor é em euro, né? E aqui no Brasil é real. Então, pode ser, né? Olha lá, se numa letra se estipular o pagamento em moeda que não tenha curso legal no lugar do pagamento. Então, não tem. Vamos imaginar que não tem. Pode a sua importância ser paga na moeda do país. Então, vamos lá. Eu posso pagar em reais uma letra que está em euro, certo? Segundo o seu valor no dia do vencimento. Então, se para cada euro eu preciso de R$5, hipoteticamente, então basta fazer a conversão. Até aí sem problema. Se o devedor está em atraso, aí começa a surgirem as possibilidades. Se o devedor está em atraso, o portador pode, à sua escolha, ele escolhe, pedir que o pagamento da importância da letra seja feita na moeda do país ao câmbio do dia do vencimento ou ao câmbio do dia do pagamento. Pessoal, de qualquer forma, aqui, segundo esse trecho que eu li até agora, nós estamos no Brasil e a letra é em euro. Não importa se veio da França, Espanha, Itália. O que acontece? O pagamento será em real, mas a letra é em euro. Se ocorrer em situações normais, eu vou usar o câmbio do dia do vencimento. Então, se no dia do vencimento €1 equivale a R$5, vou multiplicar por 5, beleza. Se tiver em atraso, o que fica facultado ao portador do título? Receber ou pelo dia do vencimento, no dia que venceu, vamos supor 5 de maio, ou escolher receber no dia 25 de maio. Por quê? Porque o câmbio no dia 5 de maio pode ser favorável e no dia 25 de maio desfavorável. Ou seja, no dia 5 nós temos a proporção de R$5 para €1. No dia 25 do 5 nós podemos ter a proporção de R$4 para €1. Então é interessante que ele escolha o dia do
vencimento. O contrário, vamos supor que no dia do vencimento nós tenhamos para cada euro R$ 5. E no dia do pagamento, para cada euro, R$ 6. Por óbvio, o tomador, né, o portador, ele vai escolher o dia do pagamento. Continuando, a determinação do valor da moeda estrangeira será feita segundo os usos do lugar do pagamento. Então, no caso, no exemplo dado aqui o Brasil. O sacador pode, todavia, estipular que a soma a pagar seja calculada segundo um câmbio fixado na letra. Pessoal, o que é câmbio? Câmbio é troca. Então, casas de câmbio. Você vai para o Paraguai, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa. Então, você entra com real, compra dólares, compra euro, né, e, hipoteticamente, Guarani, e vai para o país. Na letra, o sacador pode ter, perceba o poder do sacador. Por que ele tem tanto poder assim? Ele tem tanto poder porque ele é o emitente. Né? Ele é o emitente da letra, então ele estabelece as normas que a própria lei tratou de reservar a ele. A própria lei uniforme. Bom, então o que acontece? Aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fixar um câmbio. Então, no caso do dólar comercial, dólar turismo, que tipo de dólar? Ou ele vai prefixar, né? Ele vai colocar lá que o câmbio será feito à proporção de 4,52 por 1. $1, R$ 4,52 de real. Então, o câmbio ficou fixado na própria letra. São exemplos dessa situação aí. Né? Ou pode escolher que o câmbio utilizado será aquele adotado pelo valor de compra, o valor de venda do Banco Central do país. Enfim, ele pode fixar na letra e não há que se discutir isso porque o tomador, no momento, né, aceitou. As regras acima indicadas não se aplicam ao caso em que o sacador tenha estipulado que o pagamento deverá ser efetuado numa certa moeda especificada. Cláusula de pagamento efetivo numa moeda estrangeira. Pessoal, aqui é o seguinte: nada daquilo que eu falei, que eu apenas li e comentei, vai ser levado a cabo, se na letra está estipulado que tem que ser na moeda. Então, no exemplo dado, no caso lá do euro, para ser pago, né, de uma letra europeia para ser paga aqui no Brasil, no primeiro momento a gente fez a conversão, desembolsou reais equivalentes a euro. Mas numa segunda situação, ele diz que o euro precisa ser pago em euro. O que vai precisar fazer? O sacado vai ter que providenciar euro para pagar a letra, né? Cláusula de pagamento efetivo numa moeda estrangeira. Olha lá, as regras acima indicadas não se aplicam ao caso em que o sacador tenha estipulado que o pagamento deverá ser efetuado numa certa moeda especificada. Então aqui a gente não vai conseguir aplicar regras de câmbio. Né? Vai ter que simplesmente são 1.000 euros, providencia 1.000 euros para poder efetuar aí o pagamento da letra. Certo? Se a importância da letra for indicada numa moeda que tem a mesma denominação, mas o valor diferente no país de emissão e no pagamento,
presume-se que se fez referência à moeda no lugar do pagamento. Pessoal, isso aqui é interessante. Nós não temos dólar só nos Estados Unidos, nós temos dólar australiano, nós não temos só, agora não mais, né, porque é euro, mas o marco não era apenas marco alemão. Então, algumas nomenclaturas ou denominações de moedas, elas podem ser as mesmas, mas lógico que o valor não são os mesmos. E para satisfazer isso, o que a lei uniforme diz? Que será levada em conta a moeda do lugar do pagamento. Então, imaginemos dólar australiano contra dólar americano. Se a letra for paga, se a letra não houver menção, né? Se a letra for paga nos Estados Unidos, o dólar americano. Se a importância da letra for indicada numa moeda que tem a mesma denominação, o mesmo nome, mas o valor diferente no país de emissão e no de pagamento, dificilmente você vai ter, né, quando você confrontar os dois tipos de dólares americanos, dólares australianos, hipoteticamente falando, nós teremos possivelmente o dólar de um desses dois países com maior poder de compra do que o outro. Né? Então, quando isso acontecer, presume-se que se fez referência à moeda do lugar de pagamento. Então, vai ser levado em consideração o pagamento. Tomar bastante cuidado com isso, são casos bem hipotéticos, mas pode acontecer e a intenção pode não ser o lugar de pagamento. Tomar bastante cuidado com isso, né? Aí observar o princípio da literalidade, fazer constar na cártula o real desejo, a real intenção. Artigo 42. Se a letra não for apresentada a pagamento dentro do prazo fixado no artigo 38, data fixa, a certo termo de vista ou a certo termo de prazo, não é isso? Lá, dia fixo, certo termo de data ou de vista. Qualquer devedor tem a faculdade de depositar a sua importância junto à autoridade competente, à custa do portador e sob a responsabilidade dele. Vamos lá. Se a letra não for apresentada a pagamento dentro do prazo fixado no artigo 38. Então, o sacado sabe que alguém tem letras, ou uma letra, né, para lançar contra ele, ou seja, para que ele pague. Ele tem conhecimento disso. E ele quer pagar. Só que a letra não foi apresentada. Então ele simplesmente deixa. Não, ele quer pagar. Como que ele faz? Ele tem, qualquer devedor tem a faculdade, olha aqui, ó, vermelhinho, faculdade. Ele pode depositar essa importância junto à autoridade competente. Então ele pode depositar numa conta em juízo, e a custa disso vai ser sob a responsabilidade de quem? Né? A custa, a autoridade competente, a custa do portador e sob a responsabilidade deles. Por quê, pessoal? Por que vai ser a custa do portador e não a custa do sacado? Porque foi o portador que não se apresentou em data devida, não é isso? Bom, pessoal, nas minhas contas, a aula durou aí quase 3 horas. Se era
Eu iniciei era 3, agora são 5h53. Eu retomei um intervalo de 13 minutos. Então, praticamente 3 horas. Nós verificaremos o seguinte. O meu celular, eu acredito que vocês tenham, mas é o 981278855. Eventuais dúvidas a gente pode tentar sanear por lá, né? E considerando que a aula ficou um tanto quanto extensa, pode ser que essa aula fique valendo para o dia 26, quinta-feira que se passou, e para a próxima quinta-feira. É uma possibilidade, né? Porque não basta eu produzir as aulas, né? Vocês também precisam de tempo para assistir, anotar, pesquisar, debater, me questionar. Fiquem bem à vontade também para se manifestarem em relação a alguma falha, ao áudio, como está chegando aí para vocês, porque é algo excepcional, mas justamente por esse motivo, né, a gente precisa de um feedback de vocês para poder ir alinhando as coisas. Então, fiquem à vontade para observar toda e qualquer crítica. Então, eu vou postar e vou encaminhar para vocês. E se eu não postar nada para quinta-feira, porque para quinta-feira próxima, né, esse conteúdo continua valendo, terá validade também para a próxima quinta-feira. Pessoal, eu estou à disposição. Depois, se for o caso, eu passo o meu e-mail, apesar que nós temos, né, o Classroom, o Google Sala de Aula, e dá para nós nos comunicarmos por lá. Pessoal, continuemos pedindo a Deus que nos guarde, independente de credo religioso. Está todo mundo bastante aflito, né, com tudo que vem se colocando. As pessoas estão polarizadas, mas eu acredito que há uma preocupação em maior ou menor grau existe, e parece-me que alguns casos estão para se confirmar, estão se confirmando na região. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tudo vai se restabelecer e nós voltaremos às aulas convencionais e nos empenhando o máximo possível. Obrigado e tenham um bom domingo, né? Porque já são praticamente 6 da manhã do domingo. Eu só escolhi esse horário porque é o horário que está mais tranquilo aqui em casa e eu não tenho problema de ruído, então, na gravação. Pessoal, obrigado, à disposição.